Olá, meus amigos e minhas amigas. Deixarei algumas observações sobre a enorme divulgação de ensinamentos religiosos que não fazem parte da tradição cristã e têm gerado bastante preocupação, pois estão fazendo com que muitos cristãos não se preocupem com a busca pela santidade, mas sim em iniciar uma verdadeira caçada apocalíptica contra aqueles que identificam como bodes, joio ou filhos das trevas, coisa extremamente contrária às Escrituras Sagradas, pois o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina que serão os seus anjos que farão a separação do joio e do trigo. Há alguns youtubers que constantemente postam vídeos e colocam conteúdos em redes sociais com ensinos espirituais enfadonhos e complexos, aparentemente de cunho judaico-cristão, como se os 66 livros da Bíblia, inclusive, com 4 evangelhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias judeu, não fossem suficiente para ensinar sobre como devemos ser, como agir, acreditar e compreender a importância e necessidade da sua vinda, ministério e de sua crucificação para nossa salvação, como também entender nossa condição de mortos, miserabilidade espiritual, fraqueza existencial e verdadeiros incapazes para salvar a nós mesmos, situação o qual nos encontramos, por nossa própria condição existencial, pós-Éden. Como está bem claro nos Evangelhos, ainda nos encontramos nessa condição, mesmo com a morte de Jesus Cristo. O que muda é que, ao reconhecermos isso, aceitarmos e entendermos o propósito da cruz, reconhecendo Jesus Cristo como nosso Redentor, e nos esforçarmos com todas as nossas forças para seguir seus ensinamentos. Meditando dia e noite nas Escrituras Sagradas, o Criador dos céus e da terra nos oferecerá a oportunidade de estar plenamente e completamente diante de sua glória e poder, no porvir, seja no reino celestial, que é o reino espiritual, puro e imaculado, ou no estabelecimento desse reino na terra, com o retorno de Jesus Cristo, restabelecendo nossa condição original, antes da queda de Adão e Eva no Éden, o paraíso terrestre. E quando você se coloca como servo, Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, te usará para benefício e fortalecimento da Igreja. O porvir, em Jesus Cristo, significa não sentir mais dor, não ter tristeza, não sentir calor, nem frio, nem fragilidade, não estar mais sujeito a doenças, a tragédias e a desastres. Esses youtubers, que afastam cristãos da fé e da salvação, não possuem conhecimento e formação teológica profunda e comprometida com a verdade e com a responsabilidade. Não compreendem as passagens bíblicas, nunca se especializaram em exegese bíblica e não possuem uma base hermenêutica sólida e profunda. Falam muitas coisas estranhas e contrárias ao que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Dão interpretações alheias à mensagem da salvação dos Evangelhos, inclusive cooptando até gente que diz possuir formação teológica e jogando totalmente no lixo a graça de Deus, consumada pelo sacrifício redentor de seu Filho, anulando o sacrifício da cruz. Estes, na maioria das vezes, iniciam seus vídeos fazendo orações bem eloquentes e comoventes, usando isso como subterfúgio para obter alguma credibilidade espiritual. Isso não tem qualquer eficácia e chega a ser até hipocrisia. E lembra até a passagem em que Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: Quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda a certeza, vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto, e, após ter fechado a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará plenamente. Utilizam também argumentos como se os livros das Escrituras Sagradas
não possuíssem a verdade revelada, ou que possuem informações incompletas e codificadas, pois foram compilados pela Igreja Católica Apostólica Romana, que, conforme eles afirmam, supostamente, não detém a devida confiança e não possui interesse em que saibamos a verdade. Na ânsia de atacar a verdade dita pelo Senhor Jesus Cristo, sob o falso argumento de atacar o sistema religioso, acabam por desrespeitarem interpretações já consolidadas, desde a Igreja primitiva dos primeiros séculos, e que estão em perfeita harmonia com o plano do Criador dos céus e da terra, inclusive apelando para livros apócrifos, por não terem o devido conhecimento teológico e tampouco das Escrituras Sagradas a fundo. Os livros apócrifos existentes não acrescentam mais nada em relação à questão salvífica, pois tudo já foi revelado diretamente pelo Deus Criador, através de seu Filho, o Cordeiro que venceu o mundo. Livros apócrifos, fontes esotéricas e cabalistas somente acrescentam conhecimento exaustivo e histórico que não possuem eficácia no crescimento espiritual e na salvação, pois o que realmente possuem é uma clara sutileza em exaltar e eternizar as reminiscências religiosas judaicas, o materialismo e o humanismo exacerbado. Tais livros foram construções literárias tardias que maldosamente se aproveitaram de referências antigas, esparsas e incompletas que constam na própria Bíblia, em contextos onde não haviam a plena concepção e revelação do mundo espiritual. Não existia um substrato sociocultural israelita definido e formado, bem como também está totalmente incoerente com as sombras e tipologias apresentadas de forma progressiva em todo o Antigo Testamento até a vinda do Messias. Resumindo, o que temos hoje como o livro de Jazar, livro dos Jubileus, livro de Enoque e outros, são apenas atualizações e adequações das verdades desacortinadas com as informações talmúdicas e histórico-culturais do povo israelita, com as passagens esparsas e incompletas do Antigo Testamento, e que em 2000 anos nunca fizeram parte da tradição, estudo e leitura das comunidades cristãs apostólicas. Quem adere a tais ensinamentos e doutrinas são pessoas que não possuem e não comungam da fé cristã, como também aquelas que não têm profundidade na mesma, ou que não tiveram o devido acolhimento e ajuda para que pudessem superar suas respectivas frustrações, decepções, tristezas ou perdas familiares, e querem encontrar respostas que pastores neopentecostais e liberais não conseguiram lhe oferecer. Para estes, o Evangelho do nosso Salvador não basta. O que tem lá não é o suficiente para a salvação da sua alma. O problema não é das Escrituras, não é do que está escrito, mas sim, sempre foi daqueles que se utilizam de suas condições intelectuais, posições sociais e religiosas para darem interpretação indevida, errônea e herética, para manipular fiéis com o intuito de atender suas conveniências e seus interesses escusos. Esse é o sistema religioso, que não é só ocupado pelos católicos e protestantes, mas também pelos esotéricos e cabalistas, que mantêm suas comunidades, não em ambientes físicos, mas no ambiente virtual. É incoerente e não faz qualquer sentido. Depois de 2000 anos, já próximos do tempo do fim, acreditar que pessoas iluminadas estejam recebendo revelação e trazendo a suposta verdade das Escrituras, quando no próprio Novo Testamento diz que o que ocorrerá será o grande engano, onde muitas pessoas se desviarão por causa de falsos profetas, mentiras e doutrinas enganosas, levando à queda do amor e à perseguição. Todas as informações e ensinamentos necessários para que pudéssemos ser transformados e salvos já estão exclusivamente nas Escrituras Sagradas, há pelo menos 1400 anos. Estamos já no início das dores de parto. E não é esse o momento para aprender história bíblica ou adquirir algum conhecimento privilegiado
sobre o funcionamento do mundo espiritual e respectivos relacionamentos, mas buscarmos crescer em santidade, que é a única verdade dos evangelhos. Cristo morreu para que todos voltássemos a estar ligados com o Pai, mas para isso temos que crer nele e nos esforçar para que seja formado o Espírito de Jesus Cristo em nós, sem reminiscências e cacos, mas completo pelo Espírito Santo. A salvação é pela graça, mas ela não vem de graça. Se gostou, inscreva-se no canal, compartilhe e deixe seu like, para que eu possa me motivar ainda mais e produzir mais vídeos. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos.